Afinal, o que acontece com Maceió e o que esse fato influencia no Brasil? Provavelmente, você ficou sabendo sobre o alerta emitido pela Defesa Civil de Maceió sobre o possível colapso de uma das 35 minas de extração de sal-gema da Braskem, localizada no bairro Mutange. O solo na área já afundou 1,86 m. Inicialmente, a taxa de afundamento atingiu 5 centímetros por hora imediatamente após o alerta, mas atualmente diminuiu para 0,27 centímetros por hora. Seja bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. O problema que está afetando a cidade está relacionado à extração de sal-gema em Maceió, sendo uma atividade que existe desde a década de 1970. O sal-gema, também chamado de halita, consiste principalmente em cloreto de sódio. Encontra-se em depósitos subterrâneos formados pela evaporação de antigos mares ou lagos salgados, geralmente apresentando estruturas cristalinas. Esse minério é extraído por métodos como mineração subterrânea, perfuração de poços ou dissolução de depósito de sal para a obtenção de cloreto de sódio. É amplamente utilizado em diversas indústrias, setores químicos, farmacêuticos, fabricação de plásticos, incluindo o PVC, que é um plástico bem popular, tratamento de água, entre outras aplicações industriais. No entanto, há pelo menos 10 anos, os órgãos de fiscalização vinham alertando sobre o risco iminente de desabamento do solo, visto que a extração do sal-gema é retirado de uma profundeza de 1.200 metros. No ano de 2018, foram identificadas as primeiras fissuras em edifícios e residências, juntamente com um tremor sentido na cidade. Em 2019, a atividade da Braskem foi apontada como uma possível causa desses incidentes. Isso resultou na evacuação dos bairros Pinheiro, Mutange e Bebedouro. Desde esse período, mais de 14 mil propriedades foram evacuadas em 5 bairros distintos. Como acontece esse afundamento? A formação geológica de boa parte do local é composta superficialmente por areias e argilas, logo abaixo, calcarenitos, uma faixa de arenito e folheiros, depois aproximadamente 700 metros de conglomerado e antes de chegar no sal, uma camada de folhelos. No contexto das minas em Alagoas, a extração acontece por meio de um processo de dissolução. A empresa inicia perfurando um poço até atingir a profundidade onde se encontra o minério. Em sequência, é injetado a água para criar uma solução salina denominada salmoura. Essa solução é retirada das minas e transportada para a superfície, sendo substituída por um material líquido para assegurar a estabilidade do solo. Em Maceió, esse processo foi realizado de 1979 até 2019. No entanto, ao longo dos mais de 40 anos de exploração, alguns vazamentos desse líquido em parte dessas minas resultou na instabilidade no solo e na formação de cavidades, como que é o caso da Mina 18. A área urbana abrange um total de 35 minas, as quais atualmente estão passando por um processo de preenchimento novamente. Uma vez que temos o vazamento do líquido, que é preenchido em cada mina, temos a criação de cavidades, o que acaba gerando vazios e, por consequência, tensões nessas áreas. O grande risco é quando essas minas são próximas e não tem nenhum líquido ou material de preenchimento. A tendência do solo é buscar a estabilidade, a acomodação daquela cavidade, o que acaba gerando esses impactos e tendências de afundamento. Em 2019, a Braskem apresentou às autoridades o plano para o fechamento integral dos poços, o qual foi aprovada pela Agência Nacional de Mineração. A data oficialmente estipulada para o fechamento era de 2023. No entanto, devido à recente alteração no movimento do solo, essa prorrogação foi adiada para 2025. A Braskem opera 35 minas de sal-gema em Maceió, sendo que 11 delas estão em processo de preenchimento, incluindo a Mina 18, que está enfrentando um iminente risco de colapso. De acordo com a informação da Braskem, 5 minas foram preenchidas utilizando areia,
outras 5 foram preenchidas de maneira natural e 7 passaram para o processo de pressurização e tamponamento, enquanto 6 estão atualmente em processo de preenchimento. Adicionalmente, as 6 minas sendo monitoradas de perto em termos técnicos. A Braskem enfrenta diversas ações judiciais em relação à situação de Maceió, abrangendo tanto ações civis públicas quanto ações individuais. A empresa já estabeleceu alguns acordos com o Ministério Público e a Defensoria Pública, em âmbito estadual e federal. Conforme os cálculos divulgados pela mídia, a Braskem já desembolsou cerca de 9,2 bilhões em compensações financeiras para o poder público e os residentes desde 2020. Até o final de outubro, a empresa afirmou ter apresentado 19.085 propostas de compensações às famílias afetadas pela situação. O que você acha dessa situação que está acontecendo em Maceió? Me conte aqui nos comentários. Para te ajudar a entender mais, se você tem interesse em aprofundar sobre esse assunto, eu indico trabalhos científicos que estão sendo desenvolvidos para esclarecer o problema em Maceió. A recomendação de leitura é do artigo Usando a tomada de decisão em grupo para avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos negativos de minas instáveis de salgema em Maceió, Brasil. Entre os autores, a professora Natália Levino, que está desenvolvendo o estudo há bastante tempo sobre o fato. E se você preferir um podcast para aprofundar sobre esse assunto, eu indico no Spotify Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você, o episódio 56, que trata de forma aprofundada sobre as questões ambientais e socioeconômicas em Maceió. De coração, eu espero que essa situação se resolva e as famílias estejam amparadas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço.